O primeiro milagre, as bodas de Canaã. Jesus já tinha sido batizado por João, já havia voltado dos 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ali na Galileia, Jesus começou a formar o corpo dos discípulos. Com ele já estavam Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Nataniel, e André, ouviram de João sobre Jesus e o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. A palavra boda tem sua origem no latim vota, que significa promessas. No plural, bodas, refere-se aos votos matrimoniais. Porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho? Com tantos milagres, aparentemente de maior relevância, como curas, expulsão de demônios, ressurreição, multiplicação dos pães, e ele foi justamente transformar água em vinho numa festa. Pois este primeiro milagre é de altíssima relevância. Vai retratar costumes, compromissos entre os cônjuges, a sociedade formada por famílias. Vai tratar da antiga aliança, da nova aliança, da noiva de Jesus, Israel e depois da igreja. As bodas em Canaã, João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e cada um a levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até as bordas. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bem, parece que Maria tinha uma posição de destaque aqui nessa festa. Quem sabe, ela era muito próxima dos noivos ou de um dos noivos, talvez ser parente próximo. Porque a leitura do versículo que vemos, que ela tinha informações da cozinha, ou seja,
ela sabia antes do que todo mundo que tinha acabado o vinho, como nós vemos no verso 3. Então, pessoas da cozinha se reportavam a ela, e ela também tinha acesso aos serventes. E ela falou aos serventes, portanto, essa é a posição majoritária, porque eram pessoas próximas a ela. Naquela época, as festas de casamento duravam cerca de uma semana. As pessoas vinham de todos os lugares, longe e perto. Nem sempre todos os convidados chegavam no primeiro dia, então tinham convidados chegando a cada dia durante 7 dias da festa. Quem estava organizando a festa tinha o dever e a obrigação de fornecer não apenas comida e bebida, mas também acomodação. Uma festa que não saía nada barato. E até hoje mesmo, essa festa de casamento sai muito caro. Agora vamos ver o que representa a longa duração da festa. Essa longa duração significa a longa duração que deve ter o casamento. E significa o longo caminho que o cristão deve percorrer em comunhão com Deus por meio do Filho. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, na analogia, a duração da festa, ela representa essas duas coisas de longa duração. O casamento entre o homem e a mulher, que deve ser para sempre até que a morte os separe. E também representa a longa duração da nossa comunhão com Deus, com a mediação do Filho. Bem, no verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E o vinho, irmãos, ele tinha e tem até hoje uma grande importância na tradição judaica. Nós vemos o vinho sempre presente nas festividades tradicionais. A falta do vinho seria uma vergonha para o noivo e acarretaria o final do festejo, ou seja, a falta do vinho colocaria o fim àquela festividade que deveria durar cerca de 7 dias. O vinho era um símbolo de prosperidade e alegria. Salmos 104:15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o seu vigor. Então o vinho que alegra o coração do homem era justamente o que havia acabado, representando o fim das bodas e a incapacidade do noivo de sustentar a casa. O pai da noiva poderia falar: bom, ele não consegue nem manter o suprimento de vinho para a festa, imagina prover a casa, a mulher e os filhos. Aquela festa terminaria com uma grande humilhação para os noivos diante de todos. Seria realmente um desastre. O vinho acabou no 3º dia, ainda faltavam 4 dias. Na conotação de vida farta e tranquila, a Bíblia compara a mulher abençoada a uma videira. Salmos 128. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Então, a Bíblia compara a mulher abençoada como uma videira frutífera. A falta do vinho representa tanto a destruição do casamento antes da hora, quanto o fim da comunhão com Deus na nossa caminhada cristã. Em João 15, Jesus fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a videira e nós somos os ramos. A videira é a planta cultivada cujos frutos são as uvas que dão origem ao vinho. E quem permanece em Jesus dará frutos, ou seja, não faltará vinho.
A videira é a planta cujos frutos são as uvas, e as uvas produzem o vinho. Então aquele que produzir vinho e permanece nele, aquele que produzir vinho significa que está produzindo frutos do Espírito. E quando Maria fala no verso 3, e eles não têm mais vinho, nós podemos entender, olha, eles não estão mais produzindo frutos, esse casamento vai acabar, essa comunhão vai acabar. E num sentido muito mais profundo ainda, estava falando da antiga aliança. E poucos são os que entendem isso. Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, fala também da situação dos judeus na antiga aliança, porque a antiga aliança ela foi quebrada. E o que é que acontece? Tem algumas seitas judaicas que elas falam que não existe antiga e nova aliança. Dizem que estamos na aliança renovada, mas não é isso que aconteceu. Existiu sim a antiga e tem sim a nova, porque o profeta Jeremias fala claramente isso. Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, o próprio Deus está falando através do profeta Jeremias que ele faria uma nova aliança, porque aquela aliança feita com os antepassados, quando eles foram tirados do Egito, foi quebrada. A falta do vinho também representa o fim daquela antiga aliança. O que ficará ainda mais claro, e quem permanecer em Jesus dará muitos frutos, ou seja, vinho, o qual pode não acontecer, pois eles não têm mais vinho. Em João 15, 7, 8 fala o seguinte: se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido, e meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Interessante, no começo ele fala, eu sou a videira verdadeira, a planta que produz a uva, o vinho, e o meu Pai é o agricultor. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, na videira, vocês vão dar vinho. O caso contrário, vocês vão ser cortados. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Voltando para a instituição, casamento entre homem e mulher. Num casamento bem-sucedido, irmãos, ambos os cônjuges permanecem ambos na videira e produzem vinho, ou seja, ambos são discípulos de Jesus desse modo, para que tenhamos comunhão com Deus até o final. É imprescindível que permaneçamos na videira que é Jesus, lembrando que a salvação é individual. Então, um casamento ideal, bem-sucedido, é aquele casamento em que os dois permanecem na videira. Com certeza durará até que a morte os separe. E para que tenhamos comunhão com Deus até o final, é imprescindível que permaneçamos na videira verdadeira que é Jesus. João 15, 6 diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E isso nos mostra também, irmãos, que a salvação é individual. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se o cônjuge descrente quiser se apartar
Neste caso, os irmãos não estão ligados, não existe mais a servidão. É porque o que realmente importa para a salvação é nós estarmos ligados na videira. E o que a gente vê em nosso meio na igreja de Deus, a gente vê muitos casos que o marido ou não aceita a fé da esposa, ou é a esposa que não aceita a fé do marido. E com isso, esse cônjuge deixa de servir a Deus, deixa de ser discípulo de Jesus. Tem cônjuge que deixa de ser batizado pela interferência contrária do outro. Desse modo, pais vão contra os filhos e filhos contra os pais. Bem, voltando ao texto, as bodas de Canaã, Jesus respondeu a sua mãe assim: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas ficam assim, nossa, mas por que Jesus falou assim? Parece que ele foi o meio indelicado aqui com a Maria, sua mãe. Vamos entender o que de fato houve. Homem no hebraico é igual Ish e mulher em hebraico é igual Ish, que significa ser humano. O termo mulher é o mesmo que ele se dirigiu com ternura a Maria Madalena após a ressurreição, no mesmo Evangelho de João, quando Maria Madalena ela foi procurar o corpo de Jesus para ungí-lo depois do Shabat. E ela não encontrou o corpo porque ele já havia ressuscitado. Por isso, ela achava que o corpo tinha sido roubado, que alguém tinha levado embora. No que, olha que interessante, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu e disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Então, ele está falando aqui com ternura, porque esse era um costume da época, era uma forma de falar da época, que não era desrespeitosa, tanto que, e quando ele estava na cruz, ele falou a sua mãe de forma bastante amorosa. João 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. O mesmo termo ele usa também para a mulher samaritana. Naquela conversa lá no poço em Samaria, Jesus declarou: Mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus vai usar esse termo também para a mulher adúltera que foi perdoada. João 8,10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ainda fica a parte mais estranha da frase, que é: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Outra coisa também que nós temos que entender Jesus falar dessa forma, porque ele não estava falando na condição de filho com a mãe, mas sim na relação de Senhor. Jesus havia recebido o Espírito de Deus, conforme João 1:32. João Batista testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Jesus havia recebido tremenda unção. Tinha sido ungido pelo Espírito de Deus para pregar as boas novas, para iniciar o ministério a partir desse momento. Ele já estava plenamente apto para o ministério, ele já havia iniciado oficialmente o ministério terreno, por isso ele estava conversando agora com Maria nesse momento e numa relação de Senhor, de ungido para com servo. Não era uma relação simplesmente da mãe com o filho e do filho com a mãe. É isso que nós temos que entender. Não houve qualquer desrespeito. Cumpriu-se no batismo de Jesus
o que Isaías 61:1 disse: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito de Deus estava preenchendo Jesus plenamente, sem limitações. Jesus era o Senhor. Maria, nessas alturas, já sabia que Jesus tinha poder. E Maria, na verdade, de certa forma, ela está pedindo a Jesus que ele faça algo sobrenatural. Por isso fala Jesus que o vinho tinha acabado. Não é chegada a minha hora, é uma resposta cortês, porém firme. E ele lembrou Maria que ele deveria estabelecer o curso da sua missão, que ela não poderia interferir na agenda missionária, no cronograma escrito por Deus. Jesus estava dizendo que ainda não era hora para ele se manifestar para todas as pessoas. Preciso pregar na Galiléia e Samaria e na Judéia para depois fazer os sinais messiânicos. O verso 4 está assim. A gente conseguiu explicar com exatidão o verso 4. Ela entendeu que ele faria o milagre, porque no verso 5, então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ela entendeu que ele faria o milagre. Mas ele fez o milagre com total discrição, sem chamar atenção. Por isso que nós vemos que Jesus aqui, irmãos, ele não parou a festa, ele não levantou as mãos para os céus, ele não fez uma oração em voz alta ao Pai, sem nenhum alarde, sem chamar atenção, sem nenhum gesto. Por isso que ele apenas mandou chamar o servente e falou para que estes enchessem as talhas até a boca. Os convidados não ficaram sabendo, não perceberam nada, não ficaram sabendo o que estava acontecendo. Maria falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E este é um mandamento de Maria, mãe de Jesus, para os serventes. Ou seja, fazei tudo que o Filho disser. Maria não dá ordem, ela aponta para o Filho, ela se submete ao Filho, porque Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único intercessor. E Maria sabia disso, por isso que ela falou: fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Bem, nós vamos ver Marcos 1:40 ao 45 e saber, por esta leitura, a razão da qual Jesus quis ser discreto no milagre do vinho. Marcos 1:40 ao 45. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com uma forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela sua purificação, os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele.
Por isso que Jesus teve que ser muito discreto nessa festa de casamento para fazer este milagre, porque senão criaria muito tumulto e ia dificultar ainda mais ele pregar o reino de Deus. Voltando ao texto, nos versos 6 e 7, estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metredas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente, e as talhas de pedra. Nesses vasos de pedras talhado, a pedra era cavada, por isso que cabia entre 2 a 3 metretas. Cada metreta era o equivalente a 40 litros. Essas talhas, então, comportavam entre si 80 a 120 litros cada uma. Esta variação tem um sentido muito forte. Os judeus usavam-as para aqueles rituais de purificação. O número de talhas é bastante significativo, representando a falta de completude. Eram 6 talhas. O número 7, por sua vez, representa a plenitude, inteireza, perfeição. 7 dias Deus usou para completar com perfeição toda a criação e descansar de suas obras. Então o número 7 representa a perfeição, a plenitude, porque Deus criou os céus e a terra e descansou no 7º dia. O número 6 falta essa inteireza. É por isso que ali estava apenas 6 talhas, ou seja, ela sugeria a insuficiência da lei cerimonial. É muito importante esclarecer que essas talhas eram usadas para banhos cerimoniais ou de purificação. Então os convidados que chegavam, eles deveriam imergir os antebraços na água de modo que ficassem limpos, simbolizando a pureza espiritual. O fato dessas talhas estarem vazias indica que os convidados do casamento já deveriam ter feito uso da água para a própria purificação quando chegaram. Então vemos Jesus mandando encher essas talhas que já estavam vazias. Por isso o fato de Jesus ter mandado os serventes encherem aquelas talhas de água. No verso 8, então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Jesus escolheu as talhas propositalmente para que representasse o sistema cerimonial judaico. Então as talhas vazias indicavam a religiosidade formal vivida pelos judeus daquele tempo. Tempo onde os rituais eram preservados, o exterior era preservado, mas seu conteúdo havia sido esvaziado no sentido da falta de fé e pelo pecado do povo. Eles preservavam a liturgia, toda a ritualística, toda a parte exterior, mas o conteúdo mesmo, que realmente importa, estava vazio. Jesus chegou num período de grande apostasia, e eu creio que vocês, a maioria que sabem, que entre o último profeta do Antigo Testamento e a vinda do Messias foram 400 anos de silêncio de Deus. Eles estavam mortos espiritualmente. Por isso que Jesus veio para reverter isto. Mais tarde, Jesus acusaria os escribas e fariseus de serem como sepulcros caiados, belos por fora, mas vazios de vida por dentro. Isso nós vemos em Mateus 23, 27 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e maldades. E as talhas que Jesus escolheu para encher
transmitiam uma mensagem clara de que ele é quem recuperaria a vida da espiritualidade do povo de Deus, e não os rituais de lavagem, porque os rituais não eram leis. Vamos ver Marcos 7, 1 ao 5, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judá e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eles se apegaram à tradição dos líderes religiosos e às tradições dos anciãos. Bem, voltando à passagem, ela apresenta 6 talhas, porque 6 é o número que representa a falta de completude, falta de inteireza. E o fato das talhas, uma levar 2 ou 3 metretas, a gente vai entender por que isso também. É como se todo aquele povo fosse o exército do Vale dos Ossos Secos. É como se todos estivessem mortos espiritualmente, e eles estavam fisicamente vivos, andando, respirando, mas espiritualmente aquele povo estava morto, e todas essas tradições, esses rituais, essas cerimônias não eram suficientes para trazer vida, não eram suficientes para trazer comunhão com Deus. Agora estamos começando a entender por que o primeiro milagre é relacionado a um casamento, e é quando Jesus ordena que elas sejam cheias até em cima ou cheias até a boca, porque assim as encheram os serventes. Ele ensina claramente que é Ele quem completa além, até em cima, isto é, cobrindo-as perfeitamente, tornando-as plenas. E Ele mesmo declararia isso mais adiante no Sermão da Montanha. Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A tradução exata é: não vim abolir, mas tornar plena. Por isso que ele fala que só de você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Ele veio para tornar plena a lei. É isso que representa encher até em cima as talhas. Ou seja, Ele é quem completaria, quem tornaria plena a lei, cumprindo-a perfeitamente. Nesse intrigante arranjo pelo qual Jesus resolve operar o milagre em Canaã, busca mostrar sua superioridade ao antigo pacto e a perfeição da inteireza que nele se encontra, e tudo isso está sendo oferecido pelos seus serventes, mundo afora, e todo aquele que dele bebe fica verdadeiramente purificado, liberto da escravidão do pecado. Cristo é a purificação, e esses rituais não serviam para a nossa purificação, mas Cristo sim, o sangue dele, na realidade, o corpo e o sangue dele. Por isso que a água se transforma em vinho. A água lá não era mais suficiente, e o vinho sim, porque o vinho representa o sangue do Cordeiro que nos purifica de verdade e nos liberta da escravidão do pecado. Jesus fez um discurso que deixou todo mundo escandalizado. Esse discurso está em João 6, 53 ao 56. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Aquele povo estava sem vida, eles estavam mortos espiritualmente.
Todo que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É claro que ele está usando aqui uma linguagem metafórica que é muito comum no Evangelho de João. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O vinho representava o sangue de Jesus. O restabelecimento da comunhão tanto entre os cônjuges quanto a principal comunhão do homem para com Deus. Lucas também nos ensina isso. Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Para as seitas judaizantes que ensinam que a aliança foi renovada, Jesus não está falando aqui no verso aliança renovada. Ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Por isso que nós temos que uma vez por ano participar da ceia do Senhor. Em memória dele, nós temos que tomar do cálice, dar graças a Deus e beber, porque o cálice representa a nova aliança no sangue dele. E somos então lavados e remidos pelo sangue dele, derramado em nosso favor. Nós temos que fazer isso e nós temos que ser batizados em nome dele para sermos dignos de participar da ceia em memória dele. É importante que a gente entenda tudo muito bem. Ainda com relação às talhas, percebam que elas também representam os homens, pois o número 6 é número do homem. O homem foi criado no 6º dia, e sendo que cada 6 metrita equivale a 40 litros, portanto as talhas tinham capacidade entre 80 a 120 litros. E aqui nós podemos fazer mais uma analogia: quanto mais talhada ou cavada a pedra, maior a capacidade para receber a água. E com o homem, irmãos, acontece a mesma coisa. Quanto mais santificado, maior a capacidade para ser cheio do Espírito Santo. Então, quanto mais nós permitirmos que Deus nos lapide, quanto mais talhados nós formos, maior capacidade para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E essas talhas de pedras, elas foram usadas por esses motivos. Primeiro, para mostrar que elas eram usadas nos rituais de purificação, nas cerimônias de lavagem, que não eram suficientes para tornar o homem limpo, o homem justo. Em segundo lugar, para representar o homem que foi criado no 6º dia. E para representar aqui e para mostrar que quanto mais talhado o homem, maior a capacidade para ser cheio do Espírito Santo. Por isso que variava uns a 80, outros a 100 e outros a 120 litros, para que o Espírito de Deus habite com maior plenitude em nós, que somos templos do Espírito. Que nós nos deixemos ser talhados, embora seja dolorido ser talhado por Deus, mas é importante que nosso ego seja lapidado, nosso orgulho destruído, o egoísmo exterminado. Não somos capazes de fazer isso, mas Deus pode fazer. E nós perguntamos: por que este foi o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre dentre todos? Quem poderia fazer ideia da profundidade dessa passagem? Por que Jesus inaugurou os seus sinais transformando água em vinho? É justamente, irmãos, porque antes de tudo era necessário restaurar a comunhão. E essa é a missão do Senhor Jesus. E para isto se manifestou, restaurando a nossa comunhão para com Deus. Primeiro com os judeus,
depois com os gentios. Esse casamento, essa festa, este milagre, fala da restauração, da comunhão, da religação do homem para com Deus. No verso 9 em diante. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se fartaram, então traz o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Eu entendo, se nós quisermos sermos salvos, irmãos, nós temos que guardar o bom vinho até o final da festa. E a festa é a caminhada cristã. E é por isso que a caminhada é longa e dura muito tempo. Da mesma forma, esta festa e festejos duravam tantos dias. Na nossa caminhada cristã, temos que perseverar até o fim, porque precisamos a todo custo continuarmos ligados na videira, como diz João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é Jesus a videira. A videira verdadeira é a planta que produz a uva. E a uva, ela dá o vinho. Ela dá um bom vinho. Então, se nós permanecermos até o fim, ligados à videira verdadeira, nós vamos produzir o bom vinho até o final, igual aconteceu aqui no verso 10. Todos costumam servir primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom até agora. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao vencedor, a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será coluna no santuário de Deus, e jamais será removido de lá. Então, o bom vinho aqui está durando até o final da festa. Significa comunhão com Deus até o final, até a morte ou até a vinda de Jesus. E é por isso que este foi o primeiro milagre. E é com este que Jesus deu início aos seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e eles creram nele. Só aos discípulos foi revelado, porque ele ainda tinha que pregar em muitos lugares. E aquela comunhão que foi perdida no Éden, quando nós vemos em Gênesis 3, que Deus andava com o homem na virada do dia. Deus andava com Adão na virada do dia, e de repente o homem começa a se esconder de Deus, e de repente não existia mais a comunhão. O homem, no seu estado caído, não tinha mais acesso ao lugar santíssimo. E Jesus veio para recuperar isso, para restabelecer essa ligação que foi rompida com a queda. Pelo sangue do Cordeiro, agora nós temos como receber o Espírito de Deus. E seu Espírito tem como habitar em nós, e com isso nós temos as leis de Deus. E é por isso que nós temos condições para ter um certo domínio do pecado, para andar em conformidade com o que é reto aos olhos do Criador. E é esta comunhão restabelecida por Jesus. Hoje nós temos o cálice da aliança, a da ceia do Senhor. Em 2 Coríntios 5, 18 ao 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então é isso.
Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Colossenses 1, 20 ao 21. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutros tempos éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Hebreus 10, 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus consumou a obra da redenção quando ele falou: está consumado, e entregou o seu Espírito ao Pai, e morreu, cumprindo assim toda a justiça. Antes de iniciar seu ministério, Jesus restaura a comunhão em nossas vidas. A nova aliança é um novo casamento, um recomeço, e sabemos que agora a igreja é a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estão aqui, o Cordeiro é o noivo, e a sua noiva já se aprontou, que é a verdadeira igreja. Aqui está sendo revelado que o linho fino, as vestes santas, são justamente os atos justos dos santos, suas obras. Por isso que naquela parábola das bodas do filho do rei, aquele convidado que entrou sem as vestes nupciais, ele foi amarrado e lançado fora nas trevas exteriores. E Jesus falou: ali haverá choro e ranger de dentes. Então, antes de sair realizando os sinais miraculosos, Jesus quis restaurar a comunhão em nossas vidas. A nova aliança é um novo casamento. A nova aliança é um recomeço. Sabemos agora que a igreja é a noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo fala que não tem mais judeu, gentil, homem e mulher, tanto que nas igrejas do primeiro século, a igreja primitiva, da qual nós também fazemos parte, que começou no século I, tinha judeus e gentios na igreja. E por quê? Porque a igreja agora é a noiva do Cordeiro. Mas e Israel está inserida na igreja? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 11. Ele fala que os judeus podem ser enxertados na oliveira, e se alguns ramos foram cortados, os cortados foram judeus. E você, sendo oliveira brava, por exemplo, enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra os judeus que não aceitaram o Messias. E se o fizer, saiba isso, que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Os ramos foram cortados para que fôssemos enxertados. Hebreus 12, 23 ao 24 também nos esclarece. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus,
e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Lucas 22, 17 ao 18. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Apocalipse 12, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu santo nome, toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade, ao nosso Deus e Pai, único Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.